Macau, 1999. O ambiente era de entusiasmo, mas também de medo. O que seria deste pequeno território? Da declaração conjunta tinha nascido a lei básica e a garantia de direitos fundamentais, mas não faltava quem temesse a entrada de tanques pelo largo do Senado a 20 de dezembro e, com eles, o fim das liberdades. Nos jornais especulava-se o que será feito do Estado de Direito. E a liberdade de expressão, de manifestação? Será que a China vai respeitar o que ficar acordado? Em pouco tempo, a incerteza deu lugar à acalmia. Macau prosperou, enriqueceu, cresceu em tamanho e em altura. A infância da nova região administrativa especial foi passada sem grandes sobressaltos, mas a adolescência apresenta-se conturbada. Sempre houve tensão entre os que querem mais abertura e uma maior democratização e os que preferem a manutenção do status quo. Mas será que agora algo mudou? As notícias têm-se multiplicado e mais intensamente nos últimos meses. A mãe-pátria está cada vez mais presente e Macau tem feito por ser o filho bem comportado. São demasiados casos em muito pouco tempo e são sinais que servem para aumentar o sentimento de insegurança das pessoas. There is more and more pressure, not only happening in the mainland China, but also in the two SARs, that we got to follow some of the central policies in order to secure the regime. Penso que esta transição está a ser uma transição demasiado apressada, abrupta e que não foi contemplada na lei básica. A sensação que eu tenho é que se está a acelerar o processo de transição. Mas o objetivo da lei básica é que o processo de transição dure até 2049. Não sei, nem vejo qual é o interesse de ter um processo de transição e de integração na República Popular da China concluído em 2030 ou em 2025. Foi a atitude desafiadora de Hong Kong que fez soar o alarme em Pequim. Novembro de 2016, num gesto visto como uma afronta inédita para a China, deputados eleitos de Hong Kong recusam-se a fazer o juramento de lealdade ao país. Sem tardar, em Macau, a lei eleitoral é alterada para tornar obrigatória uma declaração de fidelidade a quem queira concorrer a um lugar na Assembleia Legislativa. Fatos comprovados que não defendem a lei, então podem ser retirados o estatuto. Agosto de 2017, Macau foi atingida pela pior tempestade tropical dos últimos 50 anos. Boa noite. Macau está de luto. São pelo menos 8 as vítimas mortais na sequência da passagem do tufão Ato. Há ainda quase 250 feridos. A região viveu hoje um dia muito difícil. Boa parte da cidade está ainda sem luz e sem água. Em Hong Kong, as críticas à atuação do governo não se fizeram esperar. Pelo menos 5 jornalistas que vinham cobrir a passagem do tufão foram impedidos de entrar em Macau. Dias depois, uma deputada do Partido Democrata também foi impedida. Helena Wong vinha visitar a Universidade de Macau. A viagem tinha sido organizada pela Universidade Politécnica de Hong Kong, onde a deputada ensina. Foi a única de um grupo de 11 que não conseguiu entrar, apesar da própria universidade ter escrito ao governo de Macau, listando os nomes dos participantes e questionando diretamente se haveria algum problema com a entrada de Helena Wong. I was declined, and then the reason they gave me was that the Macau government saying I will cause some national security problem. I did wrote 2 letters. One letter to the chief executive of Macau to protest against their uncivilized behavior and the rejection. I wrote the letter on September the 1st. Since then, I received no explanation or reply from the chief executive, and I did complain to the chief executive of Hong Kong SAR, Mrs. Carrie Lam, and asked her to convey my strong objection and protest. Hong Kong government would not treat
Macau legislator in this way, so it's very unreasonable. Why would I want to being insulted again? So unless the Macau government give Hong Kong people an open apology, I would not go to Macau anymore. O nome de Helena Wong é um entre muitos. Quantos? Não se sabe. O gabinete do secretário para a Segurança, Wong Xiu-shak, deixou de prestar estas informações. Nós não iremos divulgar esses dados. Espero que possa compreender essa situação. De acordo com os média, só no ano passado foram impedidas de entrar em Macau pelo menos 10 pessoas, o que atraiu a atenção internacional. There have been a number of cases of journalists, legislators, human rights activists who have been barred from entering Macau. Obviously, migration and security policies are competence of the Macau government, but I must say that we are concerned about this pattern. We have expressed this concern to the government of Macau and also to the central government authorities in Macau. Outubro. O hino nacional chinês é apopado em Hong Kong. Pequim decide que a lei do hino deve aplicar-se nas duas regiões administrativas especiais. Ofender a canção nacional pode ser punido com 3 anos de prisão. Novembro. Estala o caso Soluçou. O jovem estava há menos de 2 meses na Assembleia quando o Tribunal informa que há uma acusação de desobediência qualificada num protesto e que cabe ao hemiciclo decidir se o democrata é suspenso para ir a julgamento. Dezembro. 28 dos 33 deputados votam pela suspensão. O caso está agora em tribunal. O desfecho pode ditar o fim da carreira do deputado. É natural que a entrada, vamos chamar assim, de um corpo estranho dentro da Assembleia tenha causado alguns receios, em especial porque a Associação do Deputado Soluçou tinha uma agenda muito própria, designadamente em matéria de controle do poder político. Qualquer observador minimamente atento e com alguma distância em relação a essa situação não deixará de se interrogar sobre o caminho que as coisas tomaram e, em especial, a rapidez com que tudo aconteceu. Ainda em dezembro, entra em consulta pública a proposta de lei de cibersegurança. Prevê a monitorização de dados informáticos em tempo real. A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau mostra-se preocupada que a Polícia Judiciária possa aceder a informações sobre as fontes de jornalistas, violando assim o dever de sigilo profissional. Janeiro de 2018. A Rádio Macau divulga o conteúdo de um documento de consulta sobre a futura Lei de Bases da Organização Judiciária. Uma das principais novidades é que os juízes não chineses ficam impedidos de julgar casos relacionados com a segurança nacional. Crimes como traição à pátria e subversão só podem ser da competência de juízes chineses. Das duas, uma, ou se pretende garantir julgamentos antecipados, portanto, porque isso é estar a pôr em causa a própria, não só a competência, mas a própria independência dos magistrados. Não é? Os magistrados foram formados, foram escolhidos, foram investidos nas suas funções e, portanto, eles à partida dão todas as garantias de que vão cumprir bem. I think the Macau system has benefited from the presence of foreign judges and now, which are the reasons to start this discussion when the system is already functioning well with the presence and expertise of the foreign judges. Março, um mês fértil. O secretário para a Segurança anuncia que vai rever a Lei de Segurança Nacional que regulamenta o artigo 23. Sem explicar como, Wong Xiu-shak diz que o ambiente social de Macau mudou e que é preciso diplomas complementares para garantir que a lei é eficaz. Haverá uma nova entidade para lidar com estas questões que terá mais poder para investigar eventuais ameaças à estabilidade do regime.
Atualmente, a Lei de Segurança Nacional prevê penas entre 10 e 25 anos para atos como traição à pátria, secessão do Estado e subversão contra o governo central. Os tais crimes que só vão poder ser julgados por juízes chineses. At this moment, we did not see any people in Macau talking about independency, and then we do not see any people talking about the end of the one-party rule, and so that is my understanding is that it is a preventive measure, maybe from the pressure of Beijing. Actually generate anxiety in the community that how come why we got to tighten the law, especially we did not do anything harming the country. Março continua quente. O Gabinete de Ligação afirma que quem defenda o fim do regime do Partido Único na China arrisca-se a não poder concorrer a um lugar na Assembleia Legislativa de Macau. Em Pequim são aprovadas alterações à Constituição que acabam com o limite dos mandatos presidenciais. Também em março, o Festival Literário de Macau arranca-se em 3 grandes nomes, incluindo a chinesa Zhong Shan, autora de uma polémica biografia de Mao. A organização do festival revelou ter sido informada oficiosamente pelo Gabinete de Ligação que não estava garantido que os escritores pudessem entrar em Macau. Acho que temos sempre de considerar surpreendente aquilo que aconteceu ao festival este ano. Claro que ao longo de todas estas edições, não vou dizer que nunca me passou pela cabeça que uma interferência pudesse acontecer a dada altura. Acho que foi sempre uma coisa relativamente presente, mas nunca aconteceu. De facto, foi um episódio isolado. O festival teve plena liberdade sempre até ao ano de 2018. Abril. O chefe do Executivo reafirma que, no que toca à segurança nacional, não há diferença entre o país e os dois sistemas. Maio. O secretário para a Segurança anuncia a revisão da Lei das Escutas, que deve ser adaptada às novas tecnologias de comunicação. Chegados aqui, são mais as perguntas que as respostas. The one country, two systems overall has worked well in Macau, and that is very important that this unique system in Macau, which is key for the success of the special administrative region, is respected. And part of this uniqueness is the principles and values that we share with the European Union, and the respect for political rights, human rights and freedoms. Se este é um episódio que já pode ter que ver com uma certa repercussão dessa linha que podemos perceber na China continental, que já atravessou Hong Kong de alguma forma, acho que ainda é uma coisa que se está para ver, mas claro que este episódio deixa uma marca. Macau é um território pacífico. Os seus cidadãos são gente perfeitamente integrada, são gente pacífica, são gente que quer apenas viver a sua vida de acordo com as garantias que lhes foram dadas, quer por Portugal, quer pela República Popular da China, e os movimentos que estão a acontecer são pouco compatíveis com as garantias que lhes foram conferidas na Declaração Conjunta e na Lei Básica. Some Hong Kong people are running the red line, and so Beijing would like to use Macau at the demonstration, to pressure the Hong Kong, and so that is the dynamics, in the country. Actually, we are even losing, and that is, this evolution may not end, may not have a destination, and I don't know. But of course, if the destination is one country, there's no more two systems, and then I think many Macau people may be disappointed. Os tempos parecem ser sobretudo de interrogação. Macau aparenta seguir por caminhos que colocam em causa o que até aqui era dado como garantido, como se vivêssemos tempos de transição.